Olá, bom dia a todos e a todas. É uma alegria a gente estar aqui juntos. Nós estamos fazendo nesses dias muitas coisas únicas. A gente está fazendo, nós estamos tendo muitas experiências únicas nesse dia. E uma dessas experiências que eu estou tendo é fazer a minha palestra agora online para vocês, aqui de casa. Eu já fiz algumas sim, já fiz para eventos fora do Brasil em que eu não podia viajar, então eu transmiti assim como a gente está fazendo, mas não nessas circunstâncias em que as pessoas estão em casa por tudo que está acontecendo. Nós vamos falar hoje sobre o tema Desertos passam, mas Deus permanece. Vou falar mais ou menos 30 minutos e vocês podem ir fazendo perguntas aí no YouTube, no canal da Sete, que depois eles vão mandar para mim essas perguntas e nos últimos 30 minutos a gente vai para uma parte de perguntas e respostas, ok? Então eu queria, antes da gente começar, fazer uma prece juntos, para que a gente possa se sintonizar no bem, para que a gente possa estar nesse momento juntos, nessa sintonia do alto, nesse chamamento que nos é feito. Então vamos fazer uma prece. Pai amado, estamos aqui com todas as nossas fragilidades, com todos os nossos medos, com todos os nossos receios, com nossa busca de compreensão, com nossa angústia, mas ao mesmo tempo com a nossa esperança, com a nossa certeza e com a nossa fé depositada no Teu coração. Estamos aqui para afirmarmos o nosso compromisso de sermos trabalhadores da última hora, de estarmos juntos construindo um novo tempo. E apesar de sabermos de tantos avisos que nos foram dados, de que momentos mais tensos do capítulo da transição aconteceria, naturalmente a nossa humanidade, nossa fragilidade nos assusta, nos angustia, e por isso mesmo estamos aqui, para depositar diante de Ti a nossa certeza, para entender que somente uma entrega total é que nos permite ter a paz que precisamos para passarmos por esse momento e sairmos mais fortalecidos. Te agradecemos o Teu amparo, o Teu amor a todos nós. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui fazendo essa fala inicial. O tema de hoje é um tema sobre o deserto, mas antes eu queria fazer um pequeno comentário sobre transição planetária. Não vai ser o tema de hoje. Talvez a gente possa falar sobre esse tema de forma mais profunda numa outra palestra, porque obviamente a gente está sentindo que essa é a questão. Mas eu queria apenas lembrar de duas coisas. No Livro dos Espíritos, na questão 10:16, né, 1019, Allan Kardec, com a ilustração de São Luís, fala muito sobre esse momento, se haveria ou não um processo de transição, se a Terra poderia ou não vir a ser um mundo melhor. E na Gênesis, no capítulo 18, também aprofunda os esclarecimentos em relação à transformação moral pela qual o planeta iria passar. A questão mesmo, que está na parte quarta das esperanças e consolações, vamos atentar para o fato de onde essa pergunta foi colocada e que subtítulo Kardec dá esse capítulo. Quarta parte, das esperanças e consolações. Então, na verdade, a transição, ou seja, as mudanças, elas refletem a nossa necessidade de esperança e consolação. Ao mesmo tempo, nesse capítulo 2, a das penas e gozos futuros. A gente tem aí todo esse sentimento que a gente tem sobre, ao mesmo tempo que tem um momento de dor, mais esperança e consolação. E a pergunta que é feita é: poderá jamais o homem implantar-se na terra o reino do bem? Ou seja, será que nunca a gente vai conseguir implantar o reino do bem? E aí a resposta é: o bem reinará na terra quando entre os homens entre os espíritos que nela habitem, os bons predominarem os maus. E começa a traçar toda uma questão do progresso moral e diz que essa transformação foi predita e se avizinha o momento em que se dará. Então, na verdade, de um modo geral, todos nós, em qualquer campo da fé, tem uma forma de nomear esse momento. Fim de mundo para algumas religiões, como se fosse assim o apocalipse, no sentido mesmo literal de uma destruição. Para outras religiões seriam transições, como a nova era, a era de Aquários, a transformação, a transição planetária. O nome que se dá sempre reflete a uma profunda mudança de inflexão, sair de um ponto para outro. É isso que a gente está sentindo agora. E que em algum momento a gente perceberia que capítulos mais intensos e por isso também mais tenso iriam tomar conta do cenário planetário. Nós provavelmente estamos
experimentando isso, o que não quer dizer que ao final desse isolamento social nós estaremos num novo mundo. Mas certamente antes disso, enquanto isso acontece, para depois disso, estamos construindo um conjunto de etapas graduais e dessa forma mais intensa agora, mas também não vai ser mágica, de transformação do ser humano. Mas há um convite aqui que ele é coletivo, ou seja, essa experiência ela é coletiva, não tem como negar, mas apesar dela ser coletiva, de todos estarmos sentindo essa experiência ao mesmo tempo, a forma como cada um de nós sente essa experiência ela é individual e ela é intransferível. E como é que isso acontece? Bom, eu estou aproveitando essa época para fazer algumas leituras. Estava lendo Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, que é um escritor russo muito bom, e estou lendo agora Crime e Castigo, né? Uma edição comemorativa, muito bonita, comprei. E aí eu selecionei aqui um trecho de Irmãos Dostoiévski para a gente começar, em que ele faz o seguinte: somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Entende? O terror do vazio para voar. Esse sentimento que as pessoas têm num processo de desertificação do eu. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Bom, nunca nós tivemos com tanta ausência de certezas como agora. Não certezas no que tange aquilo que é de Deus. Nele sempre há concepção de solidez, nele sempre há absoluta certeza de tudo. Mas as nossas incertezas tomam conta de nós. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certeza. Mas é isso que temos, o não ter certeza. Ou seja, é a verdade humana é que as certezas não nos pertencem, pertencem a Deus. Por isso trocamos o voo por gaiolas. Com medo dessa experiência, desse vazio, desse deserto, a gente prefere ficar na gaiola. As gaiolas são o lugar onde as certezas morrem. Então a gente percebe muito claramente aqui que Dostoiévski está nos fazendo uma alusão sobre a necessidade de que para alçar voos, para conseguir enxergar mais longe, para desconstruirmos e construirmos sobre novas perspectivas, nós temos que ter a ousadia do voo, nós temos que ter a ousadia de estar no deserto. Queria aproveitar e saudar todas as pessoas que estão nos ouvindo nos muitos canais que estão retransmitindo a nossa palestra, inclusive também nossos queridos amigos da Web Rádio Fraternidade. Um beijo no coração de todos e todas vocês. Bom, o deserto tem dois aspectos a serem considerados. Como a realidade física real, assim, a gente percebe nas muitas passagens do Antigo ao Novo Testamento a experiência do deserto para os judeus, para o próprio Cristo, naquela época, como um momento de encontro com a divindade, ou seja, do momento em que você sai do lugar fisicamente confortável para um lugar totalmente hostil. Então ele tem uma realidade física inegável, mas ele também tem uma realidade espiritual que toca toda a vida humana. E a gente percebe ao longo de toda essa trajetória que Deus sempre nos convida ou nos atrai constantemente para o deserto com uma finalidade. Finalidade que é muito particular para cada pessoa, mas é sempre uma finalidade de encontrar o próprio Deus. Essa é uma finalidade muito clara no deserto. Bom, agora, que obra que o deserto faz? O que ele provoca em nós? O deserto ele sempre encerra uma obra de desinstalação, uma obra de despojamento total de si. No deserto a gente perde os parâmetros que a gente tem. E qual é o objetivo dessa desinstalação do eu? É o ego que foi se acostumando com seus personagens, com suas muitas formas de se apresentar. Eu sou isso, eu tenho tal título, eu tenho tais coisas, eu consegui tantas pessoas para me curtir, tantas pessoas me seguem. Todas as coisas, todas as máscaras que a gente coloca, todos os personagens que a gente vai colando no nosso espírito eterno, simplesmente eles vão tomando conta de nós e nós vamos perdendo a nossa essência. No deserto, isso meio que se destrói. Chega lá e de que adianta todas as coisas? Então, o grande porquê dessa desinstalação, dessa obra do deserto, é desconstrução de um ego que adoeceu no seu processo e precisa voltar para o seu aspecto mais self, o seu aspecto mais luminoso, o seu aspecto mais grandioso. Bom, então ele nos leva para dois encontros. Ele nos leva para o encontro com a verdade. Agora, por exemplo, em casa, muitos de nós estamos lidando com a verdade. A verdade, por exemplo, que muitos não estão sabendo lidar com os filhos, mas estavam delegando ou terceirizando para as babás,
para as escolas de línguas, para as escolas normais, para o smartphone, para o tablet, para Netflix, para qualquer coisa. Então, muitos estão lidando com a verdade de que não sabem lidar com os filhos, muitos estão lidando com a verdade de que perderam o domínio, não o domínio, que perderam a capacidade de educar, de orientar, de normatizar os filhos. Muitos estão lidando com a verdade de que o casamento estava precisando ser reavaliado, repensado. Muitos estão lidando com a verdade de como estavam sem buscar a si mesmos, sempre indo para fora, para a balada, para as coisas, para as compras, sem buscar entender a si mesmo. Então nós temos aqui uma necessidade muito grande. O áudio está baixo, gente. Deixa eu ver aqui. Melhorou o áudio para vocês? Eu acho que eu estava... Digam se está melhor o áudio agora, tá bom? Estou tentando ver... ok. Vamos lá. Então, esse encontro com a verdade que todos nós estamos sentindo. E uma desestruturação de nós. Há uma desestruturação. A gente está nesse momento e a gente com essa perspectiva de como a gente está se sentindo, como é que a gente está, cada um lidando com as angústias, de um certo aspecto de medo que está passando por todos nós. Ainda existe um aspecto muito, muito forte para todos nós, a necessidade de entender que estamos sendo chamados para uma luta, para travar uma luta dentro de nós. Estamos sendo chamados para um processo. Ninguém vai para o deserto para fazer um acampamento. Ninguém vai para o deserto para curtir, porque ele é um ambiente hostil e de passagem temporária. Todos os aspectos na lei de destruição, que é uma das leis que está descrita no livro dos Espíritos, a lei de destruição, todos os aspectos é que todas elas têm um grau de transitoriedade. Inclusive, essa ideia de ir para o deserto não é para a gente ficar, é para a gente passar. Mas é um chamado para lutar, porque para que a gente passe por lá e saia melhor, é preciso encarar essa luta. Todos nós estamos nesse momento encarando, cada um de nós, uma luta, pessoal. Uma luta que a gente tem que ter. Nós temos uma luta para encarar, cada um de nós aqui nesse momento. Então, o ambiente do deserto, ele é propício porque ele reflete a ação de Deus. Aqui, poxa, lá no Salmo 139, Senhor, eu sei que tu me sondas, Davi vai dizer. Talvez no deserto, como em nenhum outro lugar, Deus nos sonde perfeitamente, mas não somente Deus. Nós comecemos a nos escutar. Talvez no deserto, quando as coisas não chamam mais atenção, quando as baladas não chamam mais atenção, quando a euforia das compras não chama mais atenção, quando as muitas distrações que o mundo nos oferece, que a gente compra e que a gente gosta, não chamam mais atenção, finalmente a gente começa a sondar a nós mesmos e esse sondar de Deus fica mais claro para a gente. A gente começa a sentir mais essa necessidade, essa vontade de nos conectar. Então, Deus se apresenta para todos nós. O deserto, ele cria uma nova identidade, porque ele tem como processo de nos desidentificar. Lembra lá quando os judeus saem do Egito para ir para o deserto? Passaram muitos anos vivendo com os egípcios. Eles se acostumaram com os tipos de crenças e rituais e miscigenação com aspectos culturais que não tinha a ver com o avanço que já representava a ideia de unicidade de Deus que os judeus tinham. Passar esse tempo simbólico de 40 anos no deserto, depois de sair do Egito, é para que uma geração inteira se transformasse e voltasse a ganhar sua própria identidade, aquilo que era importante. Então, o deserto, para os judeus, naquele momento, saindo do Egito, representou se desidentificar com um conjunto de práticas dos egípcios que não tinham sentido para o povo judeu e para a missão que eles tinham abraçado de esperar a chegada do Messias. Então, tinha que se desidentificar. A pergunta é, nesse momento, desculpem que o nariz está entupido, gente. O que é que Deus está propondo para você e para mim? A humanidade em toda está sendo chamada, mas é um chamamento, embora coletivo, muito individual. O que é que Deus está propondo para nós? O que é que nós temos que abandonar? Que velhas práticas não combinam mais com o nosso projeto evolutivo? O que é que nós temos que nos desidentificar? Com que pessoas nós temos que nos desidentificar? O Web Rádio AX está transmitindo, João Pessoa, tá bom, gente? Um abraço para vocês. Do que é que nós temos que nos desidentificar? O que é que a gente tem que deixar para trás? Que aspectos da personalidade, que companhias já não combinam mais com a gente, que formas de viver, de comportamento, de conduta, o que é que mais eu não posso fazer? O que é que eu tenho que abandonar para quando eu sair desse deserto, sair renovado?
Eu tenho que abandonar, por exemplo, ressentimentos tolos, eu tenho que abandonar o ódio, eu tenho que abandonar os rancores, eu tenho que abandonar a mágoa, eu tenho que abandonar a mágoa de uma pessoa específica da minha família, do marido, da esposa, do companheiro, da companheira. Eu tenho que abandonar certos vícios. Esse é o momento de abandonar coisas que não dá para levar para a nova fase que a gente tem que montar e que o mundo está esperando que a gente monte. Nós, trabalhadores da última hora, sabemos que temos que ir renovados para esse novo momento, porque o planeta vai exigir uma renovação. Lembra a música de Guilherme Arantes, né? Que diz assim: amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. E diz assim: amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade será plena. Alheia a qualquer vontade. Nós podemos ou não aceitar esse convite. Nós podemos ou não vivenciar essa experiência. E como eu estava dizendo nas últimas lives que eu fiz, não é nem um convite, porque convite a gente pode aceitar ou não. É uma imposição da vida. É um chamado de Deus. Mas a forma como eu vou vivenciar essa experiência, ela é minha, pessoal, é intransferível. Eu posso aprender muito no processo, eu posso apenas me revoltar no processo. Que seja um convite para a gente totalmente construir possibilidades. Por que o deserto é tão importante? Porque ele mostra a nossa impotência. Gente, essa experiência que a gente está vendo agora é de uma riqueza. Claro que ela traz angústia, que ela traz dor, que ela traz medo. E eu sempre, quando eu estou muito assim angustiado, eu paro, fecho os olhos e lembro que existe um Deus que tem um objetivo com tudo que a gente está passando e me entrego. E por que é importante essa entrega? Porque o que acontece no deserto é que ficamos totalmente impotentes. Mas essa experiência, no aspecto coletivo, tem mostrado o quão impotente nós somos. Príncipes, castelos, palácios, palácios governamentais, nada está sendo poupado dessa experiência. Nenhuma pessoa com poder humano simples, transitório e tão pequeno diante de Deus está resistindo a essa experiência. Todos estão vendo a impotência. A nossa fraqueza, ela está muito evidente. A gente descobre a nossa fraqueza, ela não pode continuar existindo no deserto. No deserto nós temos que abrir mão de tudo isso. A gente se vê obrigado a simplesmente ter como a única alternativa nessa experiência gritante do deserto, só nos resta Deus. Só nos resta Deus. Todas as ações que nós estamos fazendo são ações humanas, procurar uma vacina, fazer isolamento social, tudo são respostas humanas necessárias, mas a entrega, a única condição de pacificar-se diante disso. Nós podemos meditar, fazer ginástica, tudo é importante, tudo é legal, mas realmente só quando a gente se entrega a Deus, só quando a gente se coloca como um filho que diz: papai, eu não sei o que eu vou fazer, me ajuda que eu, né? É aqui que você toma conta. Sabe aquela pegada na areia? Quando a gente está com duas pegadas e de lá, foi aí que eu te carreguei. Estamos sendo carregados. Então se coloca nessa condição. Na condição de um filho que não fica ansioso o tempo inteiro tentando explicar o que, é que vai acontecer e tal. Natural que a gente fique pensando em cenários e tal. Mas se você ficar preso aos cenários, às coisas o tempo inteiro, você não vai conseguir encontrar uma resposta. Porque nenhum de nós sabe exatamente por que as respostas. Então temos que simplesmente se entregar nessa experiência, se renovar nessa experiência, construir novas habilidades nessa experiência. O deserto põe o homem diante de si. A gente fica inerte, gente, privado de todas as nossas forças, das nossas supostas potências, os nossos antigos hábitos. Nada vai fazer sentido. No deserto não adianta falar vários idiomas, no deserto não adianta ter amigos influentes, no deserto não adianta ter dinheiro na conta bancária, no deserto não adianta nenhum tipo de poder, porque diante do deserto nenhum poder nosso representa absolutamente nada. Talvez essa coisa do deserto imenso e um grão de areia, que nós fiquemos, dê a exata noção do nosso tamanho, e que a gente fica tão pequeno, que a gente só se engrandece quando se percebe filho de Deus. Porque apesar de sermos, sabe, como o deserto, grãos de areia, imagine você olhando para uma duna, né? Olhar uma duna. Será que um ser humano teria capacidade de entender o que se passa num grão de areia de uma duna? Imagina as imagens que a gente vê do deserto Saara.
Será que você imagina que um ser humano teria capacidade de perceber a angústia sentida por um grão de areia? Mas Deus sim. Nesse universo inteiro, cada um de nós, como um grão, é percebido individualmente, amado individualmente, é consolado individualmente. As questões são individualmente. No deserto, a gente tem essa percepção, sim, Jaime, que Deus permanece. É lá que a gente encontra, é lá que a gente dobra os joelhos, dobra o ego, dobra a vaidade, dobra a prepotência, a arrogância, cai por terra todas as construções meramente humanas e Deus se manifesta com todo o seu esplendor. E é engraçado porque ao mesmo tempo que a gente se sente tão pequeno no deserto, ao se reconhecer como filho de Deus, nos sentimos grandes. É a única condição que nos dá. Ao mesmo tempo, a gente tem que no deserto é uma experiência provisória, mesmo que a gente seja chamado temporariamente para se reconfigurar uma experiência transitória, mas provavelmente essa é a maior experiência coletiva de deserto. E embora nós estejamos sentindo esse deserto individualmente, nós estamos assistindo todos nós vivermos essa experiência. Alguns estão tentando fugir, mas todos nós estamos vivendo. Todos nós sabemos que estamos em casa agora e a maior parte da humanidade está em casa agora. A maior parte está em casa agora. E a maior parte está tentando entender essa experiência. A maior parte das pessoas está talvez pela primeira vez tendo contato com Deus. Muitas pessoas estão pela primeira vez diariamente fazendo uma oração, rezando, fazendo preces, fazendo jejum, fazendo todos os rituais que seu campo de compreensão de fé e aspectos de fé solicitam. Cada um de nós está nesse momento vivendo sua própria experiência de contato com Deus. Cada um de nós está com medo do contágio de vírus. Mas só tem uma forma da gente não ficar preso no medo. É nos contagiarmos de Deus. Uma única forma de tirar todo o medo do contágio das doenças é nos contagiarmos de Deus. E contagiarmos de Deus a nossa vida significa não apenas permitir que Ele penetre em nós, mas que Ele se manifeste através de nós. É momento em que a gente troca o medo do contágio pela vontade de contagiar as pessoas com amor. A vontade firme e concreta de contagiar as pessoas com empatia. A vontade firme e concreta de manifestar a caridade nas nossas mãos, nas nossas palavras, de sairmos de nós mesmos. Exatamente isso. De sairmos de nós mesmos, sairmos da clausura do medo para o encontro. Por enquanto, um toque por prece fraterno, mas um toque de ação. A gente sai, a gente sente os movimentos das pessoas que estão cuidando das outras, preocupadas, indo atrás. Aqui a gente tem esse processo todo. A gente tem uma busca inteira de construção de identidade nova. É uma experiência provisória. O deserto não é um lugar para que a gente vá fugir, é um lugar para a gente se encontrar. E eu queria terminar aqui esses 7 minutos que faltam para que a gente abra para perguntas e respostas, fazendo uma referência a essa belíssima música de Gilberto Gil, composta nos anos 1970. Segundo especialistas na música, historiadores, essa música foi encomendada por Roberto Carlos, ele não se sentiu muito à vontade para gravar. Então Gilberto Gil gravou a música, que é Se Eu Quiser Falar com Deus. E a poesia dessa música, a forma como ele coloca essa experiência de deserto na música, ela é muito, muito, muito importante. A gente tem aqui: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Cada um de nós, mesmo que estejamos com a família em casa, estamos vivendo essa experiência de forma muito solitária, muito íntima nossa. Eu tenho que apagar a luz e calar a voz. Apagamos. Apagamos a luz do shopping, apagamos a luz das coisas, apagamos a euforia vazia e calamos. Calamos todas as coisas que nos distraem para finalmente falar com Deus. Tenho que encontrar a paz, ou seja, a paz não é dada, é uma busca. Lembra de Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando e pacífico de coração. É um aprendizado. Eu tenho que buscar a paz, eu tenho que encontrar a paz. E eu tenho que folgar os nós da gravata, dos desejos e dos receios. Os nós dos sapatos e da gravata representando os personagens que a gente apresenta para o mundo. Nossa soberba, eu sou fulano, doutor nisso, doutor naquilo, tenho tal cargo, tal. Diante de Deus e do certo.
Nada disso tem sentido. E também não dá para ficar junto do pai com medo, nem com receio. Na verdade, quando o pai chega, o medo e o receio vai, porque aí é o acolhimento, é o encontro. Eu tenho que esquecer a data. Se tem uma coisa que a gente tem esquecido é a data. A gente está num momento tal que ninguém sabe quando é domingo ou é segunda, porque parece um eterno domingo ou uma eterna sexta, dependendo de como a pessoa vive essa experiência. Eu tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Desvincular-se, deixar o ego ser desprovido de sua arrogância e prepotência, deixar que as coisas aconteçam e que a gente vá ao encontro, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. Sim, entender a dor não como uma punição, mas como um pai que chama e convida para voltar ao caminho da retidão, para o que é correto, para o que é necessário, para o que é essencial. É nesse sentido. Não, eu estou gripado, fica tranquilo. Não é coronavírus, não. É porque o ar-condicionado aqui do escritório, ele de vez em quando toca o meu nariz. Mas aqui nessa parte do apartamento é quente. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. Eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. Todas as circunstâncias da vida, todas as angústias do ser humano têm que ser sentidas nessa experiência. Eu tenho que virar um cão no sentido de um cachorro, eu tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Ou seja, poxa vida, sabe essa coisa toda, que essas criações, essas fantasias, somente se eu fosse assim, somente se eu tivesse um corpo assim, somente se eu tivesse cargo assim, somente se eu fosse uma pessoa que tivesse tal conta, tal carro, tal amigos, as pessoas me respeitariam. Todos esses sonhos infantis, do ego, temporário, frágil a cada existência, eles têm que ser abandonados pelo esse self mais luminoso que nos conecta ao divino, a Deus. Eu tenho que me ver tristonho, é necessário aceitar esse momento de recolhimento, tenho que me ver medonho e apesar de mau tamanho, de ver toda essa angústia, alegrar meu coração, porque nós sabemos o que isso antecede. Sabe a música Aurora de Tim Vanessa? Bem-vinda Aurora? Isso antecede uma aurora bonita. Então, apesar dessa angústia coletiva, desse medo que toma conta de muitas pessoas, alegrar o coração, porque mostra assim, Deus não desistiu de nós, Deus está apertando, Deus está fazendo com que a gente cresça, Deus está usando a força para que a gente mude, para que a gente vá diante, né? Que a gente consiga avançar diante dessas possibilidades todas. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar, que é bem específico da questão de entregar-se na fé mesmo. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Não tem nada que... Nada. Né? Então a gente tem uma necessidade de se entregar, não tem nada que vai fazer a gente agora... Não, sabe, não tem um plano de governo, alguma coisa. Não, a gente está vendo as coisas, os movimentos humanos normais, mas simplesmente a gente tem que ir agora, sabe? Se entregar. Esse momento de entrega tão bonito. E aqui, olha só, eu tenho que dizer a Deus. Adeus a um velho mundo. Adeus a uma velha forma de viver, a experiência coletiva. Adeus a uma velha forma de viver a experiência consigo mesmo. Adeus a uma velha forma de viver a experiência em família. Eu tenho que dizer adeus às coisas que não combinam mais com o ser que eu tenho que me tornar. Eu tenho que dizer adeus às coisas que não combinam mais com a sociedade que nós precisamos construir. E sim, nascer de novo, reconstruir-se, sabe? Viver essa experiência. Eu tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar. Decidido pela estrada que ao final vai dar em nada do que eu esperava encontrar. Porque nada do que a gente espera encontrar vai acontecer. Porque nenhum dos nossos sonhos mais belos para o mundo novo e para o nosso novo mundo supera os sonhos que Deus vai realizar em cada um de nós. Nada. Porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Né? Especificamente essa experiência. Né? Fabrício, um beijo no coração, meu irmão. Especificamente essa experiência que a gente está aqui. Então, diante disso, vamos lá para a gente responder algumas perguntas de vocês e pensar um pouquinho sobre esse nosso momento. Estamos aqui juntos num diálogo, né? Aqui várias pessoas juntas. Vamos lá, tem aqui uma pergunta.
Rossandro, o que seria mais importante nesse momento? A economia ou a saúde? Essa dicotomia, ela é uma dicotomia falsa. Vários pesquisadores, vários estudiosos deixam muito claro que não há como você desvincular, porque se a gente acreditar que precisaríamos todos voltar a trabalhar e aumentar o nível de contágio, e o sistema de saúde ruim e as pessoas começarem a ter medo de voltar para casa, nós precisaríamos passar muito mais tempo em casa. Então, todos os países têm que olhar o seguinte: o que é que todos os países do mundo estão fazendo? Todos os países do mundo estão fazendo com que todas as pessoas trabalhem, ou todos os países do mundo estão criando sistemas de isolamento social? Pensa nisso. Será que todo mundo está errado ao fazer isolamento social? Será que a experiência da Itália, especialmente do norte da Itália, que demorou a fazer isolamento social e por isso tem passado pelo que está passando, não é uma representação importante para a gente pensar? Não vamos entrar, sabe, nisso como discussão política. O Brasil continua dividido e aí volta essa divisão nesse momento. Não vamos entrar nesse aspecto. Vamos lembrar o seguinte: existe um Deus que está fazendo um convite a cada um de nós. Nós temos as nossas oportunidades como seres humanos de pensar, de criar vacina, de criar soluções, de pensar economia, enquanto as pessoas estão em casa, ajudar os mais frágeis, e cada um de nós, particularmente, fazer isso, não somente esperar ajuda governamental, mas ver quem ao redor está frágil, instituições, asilos de idosos, crianças, moradores de ruas, profissionais que estão perdidos porque trabalhavam no final de semana, como cada um de nós vai ajudar, é o que nós podemos fazer e como nós vamos nos construir nesse processo. Mas não entre nessa dicotomia falsa de que a saúde e a economia são separadas, elas são juntas nesse processo. Bom dia, Cláudia. Aqui você está perguntando o seguinte: mesmo que seja por pouco tempo, que talvez em um mês tivéssemos que voltar ao dia normalmente, sentiremos as mudanças? Cláudia, eu não acho que a gente vai simplesmente chegar e quando terminar tudo isso, todo mundo vai se dar as mãos e cantar Imagine de John Lennon e a regeneração vai se instalar. Não, não. Mas pesquisadores, filósofos, historiadores, economistas, cientistas políticos, todos são unânimes em dizer: ninguém sabe para onde a gente vai, mas todos são convictos de que nós não voltaremos para o mesmo mundo que a gente deixou quando tudo isso começou. E você pode pegar, por exemplo, a entrevista de Yuval Harari. Yuval Harari, que é um professor de história de Israel, um cara que é uma referência hoje no mundo, é um ser humano assim que é referência, um pensador respeitadíssimo, apartidário, cujas opiniões são respeitadíssimas. Se você pegar todos os grandes investigadores do que está acontecendo, eles vão dizer: ninguém sabe exatamente que mundo será, mas não será mais o mesmo, uma coisa é certa. Eu acredito que muitas pessoas vão voltar melhores. E também que muitas pessoas vão voltar mais egoístas. Porque, por exemplo, quem, tem um sentimento de conflito no lar, esses conflitos estão sendo exacerbados agora. Quem tem um lar harmonioso, essa harmonia está sendo ampliada agora. Quem tem um casamento bom, esse casamento bom está mostrando toda a sua força e a união está aumentando. Quem já tinha um casamento ruim, esse casamento ruim está tendo uma experiência chocante de ou vai ou racha agora. Então, de todo modo, cada um de nós vai sair transformado. De todo modo, a sociedade será uma sociedade diferente. De todo modo, muitos de nós iremos reavaliar certos valores, certas coisas. Não há como a gente voltar para o mesmo mundo. Que mundo vai ser esse? Alguém que vai dizer, sabe, teria muita arrogância. Mas é um aprendizado de longo prazo, o isolamento social que a gente vai ter? Ninguém sabe. Até que ponto vai ser? Se vai ser mais um mês ou mais 2 meses? A gente tem visto que os países têm renovado, sabe, o isolamento. Vamos fazer mais 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, né? Rossandro, não tenho vícios e possuo vida equilibrada porque temos que pagar o mesmo preço de quem tem a vida toda desajustada. É boa pergunta essa. É mais ou menos como se a gente dissesse assim: pô, o que é que eu tenho a ver com o meu vizinho? Nós moramos no mesmo condomínio universal. Então, se o vizinho faz uma festa do lado, faz barulho na minha casa. Então, assim, acontece. Porque eu estou morando no mesmo condomínio. Se eu estou morando no mesmo condomínio, é porque eu estou para contribuir. Eu posso fazer a seguinte pergunta: eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho vícios, por que eu tenho que participar? Porque você está para contribuir. Você está para... Sabe quando diz assim: eis que vos envio feito cordeiro em meio a lobos? Quando Jesus diz isso, ele não está dizendo que vai pegar os cordeirinhos bonitinhos e frágeis para os lobos trucidarem. São símbolos.
A gente sabe que o Evangelho tem vários níveis de leitura, de um nível de profundidade cada vez maior. Vou fazer uma leitura aqui. Cordeiro é o símbolo da subserviência. Jesus foi o Cordeiro de Deus, a total entrega e subserviência a Deus. Ele, como Cordeiro que se imola, ele vem para nos ensinar a pacificar o nosso coração, a abrir mão da nossa instintividade de lobos para nos tornar cordeiros, para nos tornar dóceis, para nos entregar a Deus. Então, os que são mais pacíficos, aceite o convite. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde eu ver ódio, que eu leve o amor. Não que eu fuja do ódio, não que eu fuja do planeta que está ruim, que eu fique e faça a diferença. Que eu fique e mostre como pode ser melhor. Que eu veja um casal em desarmonia e mostre como pode ver um casamento em desarmonia. E não, tipo assim, não tem nada a ver com isso. Temos a ver com isso. Estamos todos aqui para, de algum modo, contribuir. Seja sentindo, seja participando para transformar isso aqui. Então não tem como a gente fugir dessa questão, gente. Nessa fase difícil, como se preparar para a perda da vontade de viver? Bom, eu parto do pressuposto que todos que estão nos assistindo nesse canal são espíritas, porque essa não é uma palestra que eu estou fazendo nas minhas redes sociais, que eu preservo como redes sociais de um profissional, para não fazer nenhum tipo de mistura, nem usar o público espírita para as minhas questões profissionais. Então, por isso que eu estou fazendo essa palestra. Eu farei todo domingo de manhã essa palestra, enquanto nós estivermos aí nesse período de isolamento social, através de um canal espírita, que é a TV7, que está distribuindo para vários outros canais espírita. Então, eu parto do pressuposto de que você que me perguntou isso é espírita e que você é reencarnacionista. Então, você sabe que você não morre. Você sabe que tirar a sua vida não vai evitar passar por tudo que nós estamos passando. Não é somente aqui que estamos passando por essa transição, é também no plano espiritual. Não existe como fugir, nós temos que encarar, mas entrega-se a Deus. Se você precisar de ajuda emocional, procurar terapia, muitos estão atendendo online, faça isso. Se você usa medicamento, continue usando, continue consultando a pessoa que te medica, seja o psiquiatra, provavelmente é o mais indicado para fazer isso. Essa é uma batalha sua, é você que tem que enfrentar, como cada um de nós tem que enfrentar, cada um de nós sabe a dor e a delícia de ser o que é, cada um de nós sabe as dores que enfrenta, temos que ficar, temos que encarar, certo? Assiste lá no meu canal o vídeo Fica, que eu fiz no canal Roção do Clige, Fica. Fica para mostrar como ser uma pessoa melhor, fica para mostrar como não tratar os outros como te trataram, fica para educar as pessoas como você não foi educada, fica para amar as pessoas como você não foi amada, mas fica para mostrar que é possível fazer diferente. Rossandro, sofro de depressão, nesta época encontro muito ansiosa. Como lidar com a ansiedade? Ansiedade é quando a gente quer controlar as coisas. E a gente não controla. Esse é o que está acontecendo com esse momento da Terra, é mostrar como a gente não controla as coisas. Quem é que está decidido? Quem é que está decidindo se vai ou não abrir o comércio? São os governos? Não, é o vírus. Nós não decidimos. Nenhum de nós está decidindo. Quem está decidindo é a pandemia. É esse organismo vivo, mutante, que está tomando conta da sociedade. Então nós não controlamos. Então, se nós não controlamos, bom, simplesmente não tenho o que fazer, eu tenho que me entregar nos processos. E aí realmente a perspectiva de entrega é fé mesmo, é oração. No momento que você estiver mais angustiado no dia, para a hora, entrega, pensa, faz uma prece e pensa, Deus tem planejamento. Cristo está no leme desse barco. Essa nau não está desgovernada. Então, se entrega. É uma experiência que está nos convidando para desenvolver intimidade na relação com Deus. Intimidade a gente conquista dia a dia. Para comer 1 quilo de sal no casamento, são muitos dias. Precisamos desenvolver intimidade com Deus. Diariamente conversar. Vai tomar banho e conversa. Está angustiada, conversa. Vê notícia ruim, desliga, conversa com Deus. Se entrega, se entrega, se entrega. De papai, você que toma conta. Eu sei que os homens estão tentando criar suas soluções, mas você tem um propósito. E seu propósito é amoroso porque você é amor. É o amor que está por trás de tudo isso, gente. É o amor. Vamos lá. Aqui. É a separação do joio do trigo? A Leila pergunta. Sim, do ponto de vista de transição planetária, nós sabemos que gradualmente, e com isso não quer dizer que quem está desencarnando é ruim. Não vamos fazer esse tipo de visão maniqueísta. Não é isso. A separação do joio do trigo é um processo natural em que nós sabemos que para que o planeta atinja o grau de regeneração, os espíritos que vão dominar são os espíritos melhores. Então, gradualmente, vão sendo substituídos espíritos mais apegados ainda ao mal
e vão indo para um outro lugar e aqui vão ficando e vão vindo os espíritos mais sintonizados com esse novo tempo. Isso é um processo gradual e não vai se dar radicalmente. Acontece momentos de mais intensidade, esse convite coletivo que Deus está fazendo, só Ele sabe por que Ele está fazendo, só Ele sabe por que é desse jeito. Nós sabíamos que capítulos mais tensos da transição planetária iriam acontecer, está acontecendo diante de nossos olhos, para que o desespero não vai resolver, simplesmente vivenciar a experiência, aprender com essa experiência, se enriquecer com essa experiência, se fortalecer e voltar mais convicto do convite que nos foi feito como trabalhadores da última hora. Tem aqui Moreira Freire. Dentro do processo de transição planetária, como situar a pandemia do coronavírus? Essa é a questão, sabe? Não tenho como te dizer assim. Apenas observar que existia convites pessoais que cada um de nós recebia na nossa vida, nas dores e angústias que cada um de nós tinha, desafios pessoais. E agora Deus nos chama para um desafio coletivo, um desafio que atinge a todas as pessoas, independente de classe social, de poder. Todas as pessoas são vulneráveis, nada como isso. E veja como isso é rico do ponto de vista pedagógico, da pedagogia de Deus. Então, o grande sentido de tudo que acontece é pedagógico. A dor tem um caráter profundamente pedagógico e a pandemia é uma pedagogia coletiva, é uma grande lição coletiva que estamos recebendo. Como cada um vai aprender nessa lição, cada um sabe como vai aprender nessa lição. Cada país, cada família e cada pessoa, né? Amigão Jaime, Alcione, qual foi o seu maior aprendizado até então ao longo do isolamento social? Jaime, eu ainda estou processando vários aprendizados, mas eu posso dizer o seguinte. Primeiro, gratidão a Deus pela esposa que eu tenho, por estar vivendo esse momento com uma pessoa tão doce, tão querida, em que a gente está construindo aqui junto essas possibilidades. Perceber como muitas pessoas precisam construir dentro das suas famílias essa pacificação, porque a pacificação não é uma coisa que nos é dada, é uma construção. A gente poderia estar aqui se degladiando, mas a gente está aqui colaborando. Ao mesmo tempo, eu tenho percebido como nós devemos nos ajudar uns aos outros, né? Como de vez em quando eu estou angustiado, eu ligo para você liga para mim, como a gente liga para os amigos, quando a gente faz live com os familiares, mata um pouquinho a saudade, é a importância que as pessoas têm na nossa vida. O quão as pessoas que nos cercam são importantes para a economia da nossa existência, como a gente tem que valorizar todo mundo. Como tem gente agora que está olhando para as pessoas que ajudam nas tarefas domésticas com muito mais sentimento de gratidão. Poxa, como eu não percebia que isso tudo era tão importante, o cafezinho feito, a roupa lavada, a roupa passada. Como muitos pais estão aprendendo a valorizar professores que muitas vezes eram humilhados com o dedo na cara. Você não cuida do meu filho, você não presta atenção a ele. Eram 50 crianças e você queria atenção exclusiva só para o seu filho. E agora você mal dá conta sozinho do seu filho em casa. Como eu espero que muita gente volte para as escolas com profunda gratidão e reverência aos educadores. Então, ainda está se processando muitos aprendizados, mas sem sombra de dúvidas, também não há como negar. Isso aí eu acho que talvez seja ponto pacífico em todos nós que estamos aqui. Eu acho que todos nós estamos sentindo como é confortador conhecer essa doutrina consoladora, que nos preparou para esse momento, que nos avisou desse momento e que nos explica o porquê desse momento. Então, e como é importante o evangelho que a gente faz para reforçar nosso coração nesse momento. Temos aqui a Rosana Ribeiro. Como ficam as pessoas que não viveram essa experiência de isolamento social, pois tiveram que trabalhar? Essas pessoas, elas estão tendo a experiência, assim. Elas estão tendo que trabalhar, mas elas estão tendo que voltar para casa e se isolar. Por exemplo, vários profissionais, claro, os que podem, estão morando sozinhos, mandaram os filhos, as esposas ou os esposos para outra casa. Eles estão vivendo, estão tendo que trabalhar, mas estão sentindo as mesmas angústias, as mesmas dores. O fato deles estarem trabalhando não torna a vida deles mais confortáveis, porque, na verdade, nós que estamos em casa presos, estamos perdendo o convívio. Eles que estão no meio da rua estão com medo da contaminação. Então, cada um de nós, seja quem está trabalhando, seja quem está em casa, está vivendo uma experiência. Experiência para todos. Eu conversei com alguns amigos, algumas amigas médicas, a angústia que estão passando, profissionais de saúde de um modo geral, fisioterapeutas respiratórios, enfermeiros, auxiliares, maqueiros, pessoas que estão nesse ambiente, todos estão sentindo, cada um do seu jeito, essa angústia. É um aprendizado que não vai deixar que ninguém fique de fora. É um convite para todos nós. E nós temos que ter muita pressa, temos que cuidar muito das pessoas policiais, bombeiros,
policiais civis, militares, guardas municipais, motoboys, profissionais de saúde, todas as pessoas, pessoas da área de comunicação que estão mantendo essa internet ligada, pessoas que trabalham com a luz, com a água, que tem que continuar indo para os lugares para manter tudo funcionando. Nós temos amigos ou parentes que fazem essas coisas, nós temos que ligar, nós temos que consolar, nós temos que apoiar, nós temos que nos dar suporte, certo? Sandro, há anos eu venho lutando contra transtornos psíquicos e dependência química. Gostaria de uma ajuda sobre como proceder nos momentos de abstinência e fissuras. Agora tudo vem mais forte, obviamente, porque a probabilidade de você entrar em contato com o vício aumenta muito, deixa você muito mais vulnerável. Então eu queria que você entendesse o seguinte: aproveita esse momento, pede ajuda a Deus para Ele te ajudar nesse momento. E que você está aqui reconhecendo sua angústia, sua dor. Cada um de nós tem algum tipo de dependência, às vezes não química, mas alguma coisa assim. Desapegar disso. Mas eu espero que você tenha ajuda, que você já tenha procurado um profissional, porque muitas vezes é preciso um medicamento para tirar aquela fissura mais intensa. E você procurar entender, quando a gente falou sobre se desidentificar no deserto, talvez seja uma das coisas que você tem que abandonar agora para seguir mais inteiro para essa transição, para essa transformação pessoal que você está sendo convidado e que nós todos estamos sendo convidados. Deixar essas dependências que te fazem sentir menor, que te fazem se sentir vulneráveis, que te coloca diante, inclusive muitas vezes nas dependências nós ficamos vulneráveis a ambientes também hostis, de muita vulnerabilidade, de pessoas também que vivem aqueles vícios. É hora de se desidentificar de tudo isso. E quando a gente reconhece, diz assim: Pai, eu já tentei tudo o que eu podia, agora me entrego no teu coração, me ajuda a sair. Se entregar, você consegue, tá? Com força. Não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, mas decida um dia começar a se desvincular dos vícios e você vai conseguir. Estamos no período de Páscoa, Rossana. Você acha que poderíamos fazer paralelo da libertação dos velhos hábitos para que nasça um homem novo diante dessa situação? Claro, podemos fazer simbolicamente, sim, né? A Páscoa tem esse momento simbólico, tem esse grande movimento religioso simbólico, mas para nós a gente sabe que o importante é esse sentimento de renovação diário, né? Não é uma data específica do calendário que a gente estabelece um momento de transformação. O convite é diário e a construção dessa transformação, ela é diária, né? Então, assim, é importante que a gente faça. As influências obsessivas que vêm de forma sutil, ainda mais para quem tem sensibilidade e mediunidade aflorada, o que podemos fazer para identificar e afastá-las mais nesse cenário pandêmico? Eu te diria que a coisa mais obsessiva nesse cenário pandêmico não são nem os espíritos assim, obsessores. É a obsessão pelo caos, a obsessão pelo medo, a obsessão pela angústia. É o sentimento de pânico que está tomando conta das pessoas. E nós podemos, nós temos e nós devemos controlar tudo isso. Nós devemos não ser obsediados por esse psiquismo coletivo de caos, de angústia, de medo. Porque nós temos que lembrar que existe um projeto de Deus por trás de tudo isso. Então nós temos que pedir para que a gente seja instrumento dele, para que a gente ultrapasse com dignidade e altivez essa prova, para sair mais forte e para construir esse novo tempo. Então, de todo modo, isso é uma coisa muito específica, um processo obsessivo espiritual muito específico, nós podemos, à distância, ajudar uns aos outros. Você pode entrar em contato com as pessoas da instituição que você frequenta e pedir um evangelho no lar, à distância, inclusive usando o próprio telefone. Nós não podemos nos aproximar uns dos outros fisicamente, porque o vírus físico está muito forte aí, mas a espiritualidade chega na tua casa. Então, na medida que você botar pessoas no celular para fazer uma oração, fazer uma prece, uma ajuda para você, a espiritualidade vai estar agindo na sua casa, com certeza. Aqui. As influências obsessivas. Será que está acontecendo arrebatamento como acreditam os irmãos evangélicos? Cada religião vai dar uma explicação. Eu respeito muito como as pessoas leem e veem esse processo, mas eu não vou aqui eu não vou debater isso da perspectiva deles, porque é a forma como eles compreendem. Porque eu não quero parecer que estou fazendo algum tipo de conflito. São percepções. Arrebatamento, na concepção deles, é muito um fim de mundo, e que as pessoas vão para o paraíso, os bons vão e os maus ficam.
A nossa compreensão é uma compreensão diferente, que na verdade é uma profunda transição e que o amor de Deus não abandona. Lembrando de Jesus que dizia: nenhuma ovelha se perderá no rebanho do meu Pai. Na nossa concepção, todos nós seremos abraçados no coração do Pai. Danilo Rodrigues, podemos tirar lições de que somos parte de um todo, nesse caso no mundo, e que devemos nos unir não apenas para o coronavírus, mas para a fome, pelo clima, pelas guerras e os outros. Eu acho que essa é a maior lição, sabe, Rodrigo, Danilo, que a gente tem. A solução para isso ela é coletiva, né? Para que se evite novos vírus é coletiva. Existe um TED Talks de Bill Gates, fundador da Microsoft, que há 4 anos previu que isso ia acontecer. A pandemia, de que forma seria, tal. Ele não foi escutado. Ele falou, inclusive, que se naquela época que ele falou aquilo, há 4 anos atrás, todos os governos do mundo se unissem para prevenir uma pandemia mundial virótica, e se gastariam bilhões. E nenhum governo quis fazer isso. Mas ele disse, mas se não se gastar bilhões para prevenir, nós vamos gastar trilhões, que é o que está acontecendo agora, quando a pandemia acontecer. Espero que ao final de tudo isso venha uma profunda lição sobre o quanto nós devemos entender a necessidade de vivermos agora as experiências coletivas, de cuidarmos da casa física, do planeta, né? Há uma necessidade da gente cuidar desse planeta, desse lugar que a gente está, de cuidarmos uns dos outros, de entender que a solução que a gente tem agora para todas as nossas questões, ela passa por uma solução coletiva, sim. Vera Souza, as pessoas que estão partindo estão sendo esclarecidas, recrutadas para ajudar o mundo nesse momento de transição? Todos nós continuamos sob a graça de Deus. Todos nós continuamos recebendo toda a ajuda de Deus. Seja aqui, seja no plano espiritual, há um profundo movimento de colaboração, de ajuda e de despertar de consciências. Então, não adianta nós ficarmos presos a imaginar que as pessoas que estão desencarnadas estão sendo desassistidas. Não, elas estão sendo assistidas sim, todos nós. É um momento de profundo crescimento, né? Da gente construir as nossas possibilidades, da gente estar aqui vivendo juntos essa possibilidade. Então, não fique com medo desse processo. Nós temos que olhar para tudo isso com o sentimento de que nós temos uma necessidade de passar por isso, porque, como nós sabemos, tudo que acontece é plantado por nossas práticas. Seja nossas doenças pessoais, que tem a ver com a reverberação espiritual das nossas emoções no perispírito, traduzindo no corpo físico, no processo de psicossomatização, seja coletivamente. Tanto eu posso criar para mim um estado de adoecer para que a minha alma desperte, como a humanidade pode criar para ela um estado de adoecer para que ela desperte. É tudo que a gente tem sentido. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Esse vídeo vai ficar disponível no site da SET. A SET é uma fundação aqui de Campina Grande, em que amigos queridos tiveram a ideia incrível de criar um conjunto de pessoas com várias habilidades na área de filmagem, de transmissão, de fotografia. Juntou um monte de gente para criar uma estrutura física muito massa para transmitir os eventos espíritas, não só de Campina Grande, mas aqui do estado. Eles criaram uma fundação, estão criando estúdios, então, que vocês puderem ajudar. Todo esse vídeo vai ficar no canal da SET, ser distribuído para as pessoas que quiserem. Todo domingo eu farei uma live às 10 horas aqui, enquanto nós estivermos nesse processo aqui de isolamento social, aqui pelo canal da SET. Se vocês quiserem sugerir temas ao longo da semana no canal da SET, manda sugestões de temas que a gente pode abordar, certo? Eu acho que essa doação que estão fazendo aí é para a Fundação SET, que eu estou vendo aí algumas pessoas doando e tal, que é uma fundação espírita sem fins lucrativos, que tem como objetivo divulgar o movimento espírita. Podem entrar lá, eles fazem muitas outras ações, tem rádio, tem um monte de coisa. Então, sejam muito bem-vindos. Tem gente de Dubai, gente da Europa, de vários lugares. Um beijo, Cristina, que você está lá. A todas as pessoas, Fabrício aí da Inglaterra, todo mundo que a gente está vendo aí, pessoal aqui do Brasil todo, de várias cidades, todos juntos nesse processo. Mais uma vez, repetindo, domingo que vem estaremos juntos novamente nesse canal, porque nesse canal eu vou fazer uma fala
totalmente espírita, porque nos meus canais, para evitar a confusão das pessoas, é uma atividade totalmente profissional. Então, vou fazer várias lives, há sim conteúdos espirituais, mas não espírita, já que existem muitas pessoas de outras religiões que me seguem. Por isso, eu estou fazendo todas as atividades espíritas pelo canal aqui da série, tá bom, gente? Ó, um beijo no coração. Vamos reforçar a nossa fé em Deus. Não vamos ficar presos ao medo. Não vamos ficar presos à angústia e ansiedade. Tenham paciência consigo mesmo. Tenham paciência com as pessoas em casa. Nós estamos o dia inteiro oscilando emocionalmente. Tem momento que a gente está super feliz, confiante. Tem momento que a gente está super angustiado e temeroso. É muito natural tudo que a gente está passando. Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Deus abençoe ricamente a casa de cada um de vocês. Deus chegue no coração de cada um de vocês. Encontre as angústias, as dores, as fragilidades e as acolha. E também Ele permita que vocês despertem, que cada um de nós encontre o que esse convite tem de pessoal, o que eu tenho que construir em mim, o que esse deserto coletivo me chama pessoalmente para despertar. Um bom domingo, muita paz, beijo no coração de todas vocês e de todos vocês.